aula de hoje eu vou falar sobre Maquiavel. Maquiavel, aquele considerado, o pai da ciência política moderna, não simplesmente porque ele nasceu na modernidade ou nessa transição do período medieval e da Idade Média para o período moderno, mas Maquiavel é considerado o pai da ciência política moderna porque ele é justamente esse rapaz ou esse político que de alguma forma coloca a política nas mãos dos homens. Enfim, trataremos disso um pouco adiante. A primeira coisa para que nós falemos sobre esse autor, acredito ser de suma importância, é a confusão que os conceitos no decorrer da história pode de alguma forma ocorrer. Porque essas confusões, essas alterações conceituais acontecem. Até tempos atrás conversava com um amigo e dizia: o que será dos clássicos? Porque os clássicos cada vez mais têm sido usados de maneira banal, os conceitos têm se relativizado. Contudo, é importante nós pensarmos nessa ideia que Maquiavel tomou no decorrer da história. Por exemplo, se nós falarmos assim, uma pessoa sádica, quando muitas pessoas dizem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus sádico, porque ele de alguma forma se beneficia, se regozija, sente prazer na dor e na angústia, no sofrimento, na punição do outro. Ok, por exemplo, essa palavra sádico ela é derivada de um camarada da França que era um marquês de Sade, que era conhecido justamente por essa capacidade de regozijar e querer prazer sempre na dor, na angústia, no sofrimento. É interessante pensar que Maquiavel não foi diferente. Maquiavel tomou quase que um requinte de crueldade. Maquiavel se tornou quase que sinônimo de alguém cruel. Não simplesmente de alguém que sabe jogar o jogo da vida ou de alguém que saiba de alguma forma se beneficiar e angariar o poder, ou melhor, sustentar o poder no decorrer da história e no decorrer de um governo, sendo assim um bom estadista. Não, Maquiavel no decorrer da história tomou uma conotação de crueldade, de alguém que engana, de alguém que não podemos confiar, de alguém que faz o outro sofrer. Como eu disse, tornou-se de alguma forma uma conotação de crueldade. Esse termo, essa conotação, essa ideia de falar: nossa, cara, isso é maquiavélico, nossa, cara, isso é cruel. Essa ideia de maquiavélico, maquiavelismo com crueldade é uma ideia errônea e é uma ideia que nós não podemos colocá-la dentro da resposta de um vestibular. É uma ideia enganosa, é uma ideia que não tem coerência com o que Maquiavel está realmente dizendo. Ou seja, é importante que a palavra maquiavélico ou a palavra maquiavelismo que é usada nos bares, que é usada na roda de amigos, não se sobreponha ao pensamento e ao conceito que possa trazer Maquiavel para nós num vestibular. Essa ideia de maquiavelismo com crueldade, nós não podemos colocá-la dentro de uma resposta do vestibular, porque certamente você irá perder alguns pontos. É por isso que eu estou aqui hoje, para esclarecer um pouco dessas dúvidas que possam ocorrer. Maquiavélico no sentido de crueldade é a ideia de maquiavélico no sentido comum. E não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um historiador. Nós estamos falando de ideias epistemológicas dentro
das ciências políticas. Por isso, todo cuidado é pouco na hora de colocar as respostas no vestibular. Ok, então vamos começar pelo início. Ele está inserido dentro daquele momento que nós chamamos de renascimento. Depois, posteriormente ou em outras aulas, o aluno poderá, de alguma forma, direcionar o seu olhar para 3 tipos de renascimento que aconteceram do século XIII em diante, até a chegada e a consolidação da modernidade. Quais são esses 3 tipos de renascimento? Renascimento urbano, que é aquele renascimento que nós dizemos, que nós falamos que ele acontece pelas feiras, pelas cidades. As cidades começam novamente a ganhar proporção e a ganhar lugar nesse cenário. O renascimento cultural, que é aquele renascimento que nós estudamos, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Donatello, ok? Esse renascimento que nós estudamos em artes. E, então, renascimento cultural, renascimento urbano e o renascimento político, científico. Quando nós pararmos para pensar na ideia de renascimento, nós já estamos falando de algo que está nascendo novamente. Porque os renascentistas acreditavam justamente isso, que devia então passar a idade medieval e retomar novamente as ideias da antiguidade, que até então haviam sido amortizadas, haviam sido abafadas pela crença religiosa, pelo teocentrismo e tudo mais. É por isso que nós dizemos que na passagem do período medieval para a modernidade nós temos uma ruptura, ou melhor, eu não gosto dessa ideia de ruptura, mas eu gosto da ideia de tensão. Nós temos uma ideia de tensão de 2 discursos, para usar o conceito de Foucault. Uma tensão de 2 discursos. Quais são esses discursos? O discurso teocêntrico e o discurso antropocêntrico. O discurso teocêntrico é aquele que coloca Deus no centro e Deus, de alguma forma, move o mundo. E as coisas que acontecem no mundo ou acontecem por permissão de Deus ou por mandato do próprio Deus em relação à humanidade. O antropocentrismo, em contrapartida, vai dizer que o homem é responsável pelas suas atitudes, pelas suas ações, o homem é responsável pelas suas convenções sociais e o homem é responsável pela sua vida e pelo seu próprio destino. É por isso que, se em um determinado momento da história nós podemos averiguar que Deus é o centro, em outro determinado momento da história que nós damos o nome de modernidade, o homem se torna o centro e a medida de todas as coisas, lembra? Ok, o homem vitruviano. Então, o que nós podemos tirar de conclusão disso? É que Maquiavel está inserido justamente nessa passagem e nessa tensão dos 2 discursos em confronto. Nós estamos vendo um autor que nasceu dentro desse contexto cultural, social, urbano, entende? Nessa passagem do período medieval para o período moderno. Por isso, Maquiavel, de alguma forma, ele é um renascentista. Por que Maquiavel é um renascentista? Comentaremos um pouco à frente. Vamos lá. Tirando então, novamente, retomando ao início dessa aula, tirando a ideia de maquiavélico como crueldade, que é uma ideia errônea, e agora apresentando que Maquiavel está inserido dentro de um contexto sociocultural que nós estamos dizendo que há 2 forças que estão em tensão. Quais são as 2 forças? A mensagem teocêntrica e a mensagem antropocêntrica. E nós estamos dizendo que Maquiavel recorre à antiguidade, conhecido como período greco-romano, para trazer novamente aspectos
mitos da antiguidade que haviam se perdido devido à mensagem teocêntrica e cristã que reinava, ou que ao menos era hegemonia nesse contexto cultural da Idade Média. Mas vamos falar um pouco sobre a vida do Maquiavel. Maquiavel era filho de um advogado que amava estudar as humanidades. Algumas curiosidades. Disseram, na enciclopédia britânica, tem um conto que Maquiavel ele nunca conseguiu falar grego. Apesar de tentar falar grego, ele nunca conseguiu ser uma pessoa, vamos dizer assim, eloquente no grego, nunca conseguiu dominar a língua. Em contrapartida, aos 12 anos de idade, esse garoto já falava latim. O seu pai o estimulava a estudar muito. Era, vamos dizer assim, fazia parte de uma classe média. Maquiavel vivia num contexto onde a Itália era repartida em principados, havia pelo menos 5 principados que eram de alguma forma punjantes, né, sobre aquele contexto cultural, que era Nápoles, o Vaticano, ocupado pela Igreja, Florença, Veneza e Milão. De alguma forma, esses 5 principados se destacavam. Maquiavel viveu num contexto de uma Itália que, segundo os historiadores, né, era uma Itália bela, formosa e esplendorosa, mas uma Itália triste. Por que a Itália era triste assim? Justamente porque ela sofria de várias insurreições. Imagina um estado todo dividido em principados, com mentalidades diferentes, com mentalidades fragmentadas. É um estado frágil. Frágil às insurreições e frágil também à invasão. O cenário da Itália onde Maquiavel vivia, se você quiser, se cair alguma questão sobre Maquiavel, sobre o livro O Príncipe, está em uma deixa para começar a sua resposta. O cenário da Itália que Maquiavel está escrevendo naquele contexto é um cenário repartido, onde a Itália é fragmentada em principados e o esboço ou a silhueta que nós temos desse estado é de um estado desequilibrado. O momento que Maquiavel está escrevendo é um momento de desequilíbrio. Por quê? Porque é um momento fragilizado por insurreições e é um momento fragilizado por invasões. Quando você tem um estado e esse estado tem insurreições, ou seja, movimentos de dentro dele, muitas vezes guerras civis, e ainda tem guerras externas, estados externos que invadem você, não há outra palavra senão a palavra desequilíbrio para melhor designar a realidade que esse estado está vivendo. Ok, como eu disse, o pai de Maquiavel fazia parte de uma classe média, amava as humanidades, e ele de alguma forma passou para Maquiavel isso. Maquiavel ele escreve O Príncipe posteriormente, mas ele só vai ganhar um espaço dentro da política aos 20 anos de idade, quando ele se torna chanceler. Contudo, posteriormente o poder é tomado pela família Médici e Maquiavel é acusado de ter se levantado em uma insurreição contra a família Médici, e então ele é exilado, ele é excluído, ele é impedido de fazer política. É dentro desse contexto e dentro dessa realidade biográfica que Maquiavel, de alguma forma, vai começar a escrever. Não é diferente, né? Nós, muitas vezes, precisamos de sermos privados de algo para que algo comece a fazer sentido. Maquiavel era certamente um político prático, ele gostava da prática política, ele gostava de ser político, mas quando ele é impedido de fazer política, então ele vai escrever sobre
político. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa de ter em mente quando você vai ler o livro ou qualquer escrito do Maquiavel é porque muitas vezes nós temos algumas dificuldades em entender alguns autores e alguns livros, mas alguns detalhes que nós podemos fixar, poucos detalhes que nós vamos colocando nesse quebra-cabeça, vai formando de alguma forma uma didática maior em nossa cabeça. Primeira coisa que nós precisamos de ter em mente quando nós vamos ler o livro de Maquiavel ou os escritos de Maquiavel é que Maquiavel é um historiador. Como historiador, ele recorre ao passado na tentativa de explicar o presente. Maquiavel é um homem tomado, é um homem cheio, é um homem completamente envolvido pela realidade histórica. Maquiavel não está em busca de abstrações estatais, Maquiavel não está em busca de discursos filosóficos abstratos que possam ser idealizados. Maquiavel não é um idealista, em outras palavras, Maquiavel não é Platão. Maquiavel está tomado, perfurado, invadido completamente pela realidade histórica. Todos os seus embasamentos e toda a sua construção da ciência política a qual ele propõe está embasada na realidade histórica. É por isso que quando você pegar um manual de ciências políticas, você vai se deparar com Maquiavel naqueles autores que são realistas. Ele é tomado por um realismo. Ele não está dizendo que o ideal seria que os homens fossem todos iguais. O ideal seria... Não, Maquiavel não está tomado por uma idealização. Maquiavel está tomado por uma realidade. É por isso que Maquiavel é considerado o pai da ciência moderna. Porque dentro dessa realidade, ele está contestando pelo menos duas ideias. Primeira ideia é a ideia da predestinação divina. Porque lembrem-se que quando as pessoas, o rei, ele era passado de alguma forma hereditariamente. O poder do rei era hereditário. Porque Deus havia imbuído o rei e aquela família de autoridade. Lembrem-se que na Idade Média, e sobretudo no final da Idade Média, nós temos um discurso, o discurso temporal e o discurso atemporal, ou discurso divino, que estão em conflito, mas muitas vezes eles se somam. Tem muita ideia do Dionísio e afrodisíaco do Nietzsche, que são duas coisas opostas, mas que horas se abraçam. Elas são opostas, mas uma não vive sem a outra. E nós temos dentro dessa camada estratigráfica temporal, nós temos justamente todo essa realidade que Maquiavel está querendo confrontar. Porque o que Maquiavel está dizendo para nós? Maquiavel está dizendo o seguinte: o poder não é dado divinamente. O poder não é dado por Deus. Porque Deus não tem nada a ver com política. Deus criou o homem e deixou para que o homem resolvesse as suas causas políticas. É quase que um abandono, né, de Deus em relação ao homem. Ele cria o homem, cria a sua criatura e a deixa simplesmente viver e escolher os seus próprios destinos. A política em Maquiavel, ela não é determinista. A política em Maquiavel, ela não é estática. A política em Maquiavel, ela não é dada, ela não é um dado imposto. A política em Maquiavel é tomada, ela é recheada por esse princípio. Que princípio? O princípio da contingência. Você já se perguntou o que é contingência? O que é contingência? Eu perguntaria para você. Contingência pode ser definido como aquilo que pode vir a ser ou não. O mundo da contingência é o mundo das possibilidades. É um mundo flexível. É um mundo
que nós não conseguimos defini-lo em uma linha. É por isso que Maquiavel é o pai da política moderna, por conta disso, porque ele tira Deus de cena e coloca o homem no centro como um belo renascentista, dizendo: o homem é responsável pelas suas ações, o homem é responsável por aquilo que ele faz, o homem é responsável pelas suas convenções sociais, o homem é responsável pelos impérios que foram criados, o homem é responsável pelas morais que foram colocadas, o homem é responsável pelo poder dado a um príncipe, o homem é responsável por tudo. Agora, Maquiavel está pensando na Itália, em uma maneira de trazer para a Itália estabilidade. Se Maquiavel ele pensa na Itália e ele quer trazer uma estabilidade, porque o que eu disse para você até agora é que dentro da realidade histórica cuja qual Maquiavel está vivendo, a Itália ela vive em desequilíbrio. Maquiavel então vai pensar, olhando para a história, fundamentar na história tudo aquilo que ele apresenta, a maneira ou as maneiras pelas quais um reino pode subsistir. Como um reino pode subsistir? É isso que Maquiavel está dizendo para nós. Ele está construindo um tipo de príncipe que, pela história, pode dar certo. Apesar da história não ser linear em Maquiavel, apesar da história não ser simplesmente estática em Maquiavel, a história ela dá apontamentos de reinos que deram certo, que subsistiram, que não foram como o reino da Itália nesse momento da vida do nosso autor, mais conhecido como Nick. Maquiavel ele vai trazer para a gente algumas coisas importantes do príncipe. Então, falamos sobre o possível erro de associar Maquiavel à crueldade. Temos uma introdução naquilo que seria a história, o contexto social de Maquiavel, de uma Itália fragmentada. Também dei um pouco parte da biografia de Maquiavel para entendermos dentro do que ele está inserido, a influência do pai. Falamos um pouco sobre esse momento de transição histórico que nós conhecemos como Renascimento. Temos alguns apontamentos sobre como Maquiavel constrói a sua política. E agora eu gostaria de falar então sobre características desse príncipe, o qual Maquiavel escreve para nós, ensinando-nos sobre a tirania. Primeira coisa que eu gostaria de falar é que Maquiavel vai dizer: o príncipe ele deve ser ao mesmo tempo amado e temido. Mas se tiver que optar por apenas uma das duas coisas em relação ao seu povo, que seja temido. A ideia do príncipe cristão e da idade medieval, a ideia dos, entre aspas, cientistas políticos daquela Itália a qual Maquiavel está vivendo, é uma ideia de que o príncipe deve ser amado.
O povo deve idolatrá-lo. Os olhos da população devem brilhar ao ver aquele príncipe, porque aquele príncipe é cheio de amor, bondade. Percebe-se que a política antes de Maquiavel está tomada e recheada de características e discursos morais cristãos. Mas agora Maquiavel está dizendo, não, se o príncipe tiver que optar por amor ou por temor, que ele opte pelo temor, porque ainda assim ele será respeitado. Porque ainda assim é mais difícil de alguém levantar uma insurreição contra ele. O príncipe deve optar em ser amado ou temido, que escolha o temor. É bom que o príncipe seja amado e temido, mas a prioridade é que ele seja temido. Uma segunda característica do príncipe de Maquiavel. O príncipe de Maquiavel, príncipe, tem uma derivação da palavra primeiro, primazia. Quem é o príncipe em Maquiavel? É por isso que Maquiavel, de alguma forma, ele é um grande influente do Weber posteriormente. Bom, tudo isso fica para uma próxima aula. Mas o que Maquiavel está dizendo do príncipe? O príncipe é aquele que tem poder de agir. Mas não somente agir, capte isso. O príncipe é aquele que tem poder de agir e influir uma orientação sobre outros. Repito, o príncipe, essa palavra, ela vem de uma derivação da palavra primeiro, primazia. Por isso, o príncipe é aquele que é o primeiro a agir, é aquele que tem a primazia para agir, é aquele que tem a possibilidade de ser o primeiro a agir. Ao mesmo tempo que o príncipe tem a capacidade de ser o primeiro a agir e influir sobre outro uma determinada orientação. O príncipe de Maquiavel é um príncipe que vence o confronto das vontades. Se a sua vontade, enquanto súdito, é uma, e a vontade do príncipe de Maquiavel é outra, esse príncipe, o bom político, é aquele político que tem a capacidade de influir os seus pensamentos, a sua ideia, a sua visão, a sua missão, o seu poder sobre a sua vontade, influir uma orientação sobre as suas ações, a ponto de que a vontade do príncipe prevaleça. O príncipe de Maquiavel é o primeiro, hein? Não vai esquecer. Uma terceira característica do príncipe de Maquiavel. O príncipe de Maquiavel é uma pessoa que consegue, ou melhor, é um político que consegue conciliar a virtude e a fortuna. Virtude, eu diria que é a capacidade de percepção das possibilidades e das brechas na história. Virtude, a capacidade de percepção das possibilidades nas brechas da história. Fortuna, a Fortuna era uma deusa
romana, mais conhecida como a sorte. E ela tinha as mentalidades que ela era indomável, porque ela batia onde ela quisesse, ela chegaria onde ela queria chegar. A sorte é de alguma forma assim, mas Maquiavel vai dizer que, como uma bela mulher, como uma deusa, ela precisa de ser agarrada, ela precisa de sentir atração. É possível de encantá-la tanto quanto ela nos encanta. É possível de atraí-la, seduzi-la num romance. Entende que a prudência... Eu tenho a mentalidade que Maquiavel está declarando para a gente um príncipe prudente. A prudência dessa deusa, ou melhor, a prudência do bom político atrai, seduz essa deusa chamada Fortuna, que nós podemos dizer no senso comum, sorte. O que Maquiavel está dizendo? Que o bom príncipe é aquele que tem a capacidade de perceber brechas na história, maneiras exatas de agir nesse mundo da contingência. E quando ele acha essa brecha, ele inscreve o seu nome na história e nunca mais o seu nome será esquecido, porque ele foi um bom político. Mas além disso, você precisa de ter um pouco de sorte. Por isso, nós precisamos de ter em mente que o príncipe de Maquiavel é dessa forma. Eu citei para vocês 3 características, pelo menos. 3 características. O príncipe, ele é o primeiro entre ser amado e temido, que seja temido. É bom que seja amado e temido ao mesmo tempo, mas se tiver que optar por um dos dois, opte por ser temido. O príncipe é aquele que tem a capacidade de conciliar a virtude e a fortuna. A virtude como a possibilidade, ou melhor, como a capacidade de percepção das possibilidades na brecha da história. E a fortuna, essa prudência que o príncipe pode ter para seduzi-la, atraí-la. Atrair a sorte, atrair a fortuna. Acho que é mais ou menos isso. Retomando novamente, e agora para nós encerrarmos de verdade algumas curiosidades. Maquiavel foi considerado durante muito tempo como um tirano. Tanto é que após ele ser excluído da política, ser impedido de fazer política, posteriormente ele consegue ganhar a confiança. Mesmo no governo dos Médici, ele consegue ganhar a confiança e ele recebe uma possibilidade de escrever sobre Florença e tudo mais. O convite, né? Para escrever sobre a cidade de Florença. Contudo, logo em seguida, o governo Médici cai e é tomado por uma outra família. E a outra família agora exclui Maquiavel da política também, porque ele seria agora acusado como complacente da tirania do governo Médici, que era uma família bastante imperial. O que isso nos leva a crer, né? Nos leva a crer que Maquiavel, de alguma forma, ele era
o autor, com virtude, porque ele conseguiu perceber a brecha e a possibilidade na brecha da história a ponto de inserir o seu nome ali, mas ele é ao mesmo tempo o autor sem fortuna, né? É o autor com virtude, mas sem fortuna, porque na sua vida ele não teve muita sorte assim. Quando falou como republicano, foi impedido pela tirania. Quando falou sobre a tirania, foi impedido pela falta de republicanismo. Então ele realmente é um dos autores aí que tem esse, vamos dizer assim, teve muita sorte na vida, assim, não na atividade política. Uma outra coisa é que Maquiavel ele deixa escrito e registrado que ele nasceu para falar de política, né? Eu queria apenas ler na íntegra parte do que ele escreveu numa carta a um dos seus amigos. Ele diz assim: o destino determinou que eu não saiba discutir sobre a seda nem sobre a lã, tampouco sobre questões de lucro ou de perda. Minha missão é falar sobre o Estado. Será preciso submeter-me à promessa de emudecer, porque ele não sabe falar mais de nada, ou terei que falar sobre ele. Sobre ele quem? Sobre o Estado. Portanto, fazendo uma retomada geral do pensamento de Maquiavel, mas uma última objeção que eu preciso de fazer e não posso deixar de fazer, porque isso é importante. Todo mundo coloca isso, todo mundo fala isso, e eu acho que a gente tem uma dificuldade e isso pode fazer com que você perda ponto na prova. Eu tenho certeza que está recheado essa cidade inteira de pessoas que dizem essa frase sobre Maquiavel, mas essa frase não foi falada por Maquiavel e essa frase pode ser contestada no pensamento de Maquiavel, porque o que Maquiavel quer dizer não é exatamente isso, hein, gente? O fim justifica o meio. O fim justifica o meio. O príncipe de Maquiavel é o príncipe que age e que o fim dele, o fim da sua ação justifica o meio. Gente, em Maquiavel, o mundo da política em Maquiavel, lembra, é o mundo sem Deus, é o mundo do homem. O que isso quer dizer? É o mundo da amoralidade, não da imoralidade. É um mundo sem moral, é um mundo onde as coisas valem. Mas qual que é a grande questão dessa frase? É que na política de Maquiavel não tem um fim. O mundo é contingente. A política são possibilidades. Não há um fim específico na política de Maquiavel. Entende? É como se hoje o príncipe tivesse que agir de uma determinada maneira e amanhã ele tivesse que agir de outra determinada maneira e amanhã ele tivesse que agir de outra determinada maneira, e não importa o que ele disse ontem, porque é isso que Maquiavel vai dizer. Ele não precisa, se for necessário, abrir mão da palavra, daquilo que você disse, que abra mão da palavra e que abra mão daquilo que você disse, porque não há um mundo estático em Maquiavel, é o mundo da contingência, da possibilidade, da capacidade do príncipe ter virtude e perceber o momento certo e a hora certa de agir. Portanto, em Maquiavel, nós não podemos dizer que o fim justifica o meio. Em Maquiavel, o que nós temos são vários meios para atingir os mais variados fins. E os fins que não são absolutos. Os fins que dependem do príncipe.